Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula do componente curricular de História, objeto de conhecimento, segundo reinado. Aqui quem fala com vocês é o professor Renato Alisson. Para a gente entender um pouquinho o segundo reinado, eu queria fazer uma introdução aqui exatamente do período regencial ao segundo reinado. Quando Dom Pedro I ele deixou o país, abdicou o trono brasileiro para assumir a carência, né, que tinha lá no trono português, ele deixou o filho dele aqui, o Pedro de Alcântara, que seria posteriormente o segundo rei do Brasil, o Dom Pedro II, mas como o menino tinha apenas 5 anos de idade, ele não poderia ser o rei naquele momento. E o Brasil ele ficou sendo liderado, administrado pelos regentes. E a gente vai ter algumas fases desse período regencial. Dentre essas fases, a gente vai ter a fase que é a regência trina, que são 3 homens, a regência trina permanente. Depois nós vamos ter outras fases que é a regência una. Mas dentro desse período de regência, desses bastidores, a gente vai ter aqui também o, o Brasil sendo muito movimentado pelas questões políticas. Aqui agora é, envolvendo os pensamentos liberais moderados, que queriam que eles eram monarquistas e defendiam a limitação do poder do imperador. A gente tem os liberais exaltados, que defendiam a ideia de federalismo, não queriam mais viver essa monarquia, eram defensores abertos a isso e defendiam mesmo a república, que a gente se tornasse aqui uma república federalista, não mais com rei, mas com presidente e outras coisas. E tem os restauradores que defendiam o retorno de Dom Pedro I. Só que depois da morte de Dom Pedro I, não foi mais possível fazer esse retorno, né? E aí a gente vai ter os liberais moderados e os liberais exaltados, que vão surgir aí um grupo mais conservador, que apoia a monarquia, e um grupo mais radical. Diante disso, a gente vai ter algumas revoltas que vão acontecer no período regencial brasileiro. Lá para o lado do Grã-Pará, a gente vai ter a cabanagem. Ali para o lado do Maranhão, a gente vai ter a balaiada. Aí a gente desce para a Bahia, onde acontece a sabinada. E também na Bahia a gente vai ter a revolta dos malês. E lá para o sul a gente tem a revolta dos farrapos. Todas essas são revoltas que vão impactar aí o momento do período regencial e levam em cunho pensamentos liberais, pensamentos republicanos, e isso aí a gente, quando estudar melhor o período regencial, a gente vai entender melhor os interesses que cada uma dessas revoluções queriam. Mas de fato a gente tem aí muita movimentação durante o período regencial. E eu trago aqui um exercício, né, que envolve aí as as revoluções que aconteceram no período regencial, as rebeliões. Ao longo do período regencial aconteceram rebeliões em diferentes partes do Brasil, algumas de curta duração, outras mais longas. Vamos escolher abaixo a que não pertence ao período regencial. Cabanagem pertenceu ao período regencial? Sim, aquela lá do Grã-Pará. A Sabinada aconteceu? Sim, também aconteceu aqui na região da Bahia. A cabanada. Cabanada não é, só uma variação aqui de cabanagem. Revolução Praieira. Será que citou alguma Revolução Praieira? Revolta dos Farrapos. Aconteceu também no período regencial. No caso aqui seria o item D. Revolução Praieira. Foi uma revolução que não aconteceu no período regencial, mas sim foi uma das últimas rebeliões que vão acontecer no período do Brasil monárquico, mas ela vai acontecer aí dentro do segundo reinado.
E como é que foi esse segundo reinado? E como foi que terminou o período regencial? O período regencial ele vai findar com a chegada aí do Dom Pedro II ao poder. A chegada dele é entendida como golpe, porque ele ainda não tinha a maioridade para assumir o cargo de rei. Mas os liberais fizeram uma tática de antecipar a coroação do Dom Pedro II, a fim, eles alegavam que o Brasil ele acabava que se tornando mais pacífico, as revoltas que estavam acontecendo, elas iam cessar com a unificação do poder e eles pensavam que o Dom Pedro II ia apoiar e dar mais liberdade para os ideais liberais. E na verdade isso não aconteceu de fato. O Dom Pedro II ele foi mais conservador, ele centralizou o poder e não foi tão liberal como como eles imaginavam que iria ser. Mas aí a gente tem a chegada de Dom Pedro II ao poder agora, mesmo sem ter a idade. E o segundo reinado, a gente tem um período de consolidação, e tem as datinhas que vocês podem acompanhar, que é quando o imperador ele estava no poder, ele estabelece o seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. Então, a Revolução Praieira, que vai acontecer no período aí do segundo reinado, vai ser controlada, e outras revoluções. E ele escolhe o modelo mais conservador, um modelo onde até a gente fala que é o parlamento ao avesso, porque ao invés do parlamento ditar e ditar as regras, é o próprio poder moderador que vai ser mantido durante o segundo reinado que vai estar mandando e desmandando no país. O auge, né, quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada. Ele conseguiu aí apoio, conseguiu fazer com que a gente tivesse um pouquinho mais de estabilidade. Diante dessa estabilidade, ele vai fazer algumas transformações. O país vai começar a crescer economicamente, principalmente quando se fala de café, a produção do Sudeste vai começar a crescer bastante e o café vai ser o principal produto do Brasil aí, gerando muita riqueza. É durante esse período de auge também que a gente vai ter um princípio, um engatinhamento de modernização e industrialização do país, ainda muito fraco, mas começa por aí, e das próprias cidades também, algumas reformas vão começar a acontecer, mas algo muito isolado, muito mais lá na região do, do Sudeste. E também, diante desse auge, o Brasil ele vai acabar se envolvendo numa guerra, uma das únicas guerras que o Brasil bate de frente é a Guerra do Paraguai. E essa guerra vai custar bem caro para o Brasil, embora o Brasil saia vencedor. Mas a gente vai ter aí muito dinheiro gasto para a manutenção dessa guerra, chegando ao declínio e o desgaste da, o desgaste da economia, o desgaste do governo diante aí das elites do café e diante também das elites militares do país. A gente tem também a questão da abolição da escravatura, e isso tudo é motivo para que cheguemos ao fim do segundo reinado. Então, aqui é um pouquinho, certo, do que foi o segundo reinado. A gente vai continuar falando isso nas próximas aulas e até o nosso próximo momento.